Olá, o meu nome é Bernardo e eu vou falar sobre o projeto 2020 da equipe Urubu Zero Design. O projeto foi estruturado em 4 etapas, sendo elas de pré-projeto, projeto conceitual, preliminar e detalhado. O pré-projeto foi realizado anteriormente, imediatamente após a liberação do regulamento, visando determinar as metas e objetivos do projeto 2020. Nessa etapa, analisou-se o fluxo de caixa da equipe para determinar as metas de arrecadação de verbas e buscar por novos patrocinadores. O cumprimento das metas se deu com a conquista de novos apoiadores e com a previsão de aporte financeiro proveniente da Unicamp e de fontes extra-orçamentárias. Dessa forma, foi possível assegurar a viabilidade de transição para um conjunto motopropulsor elétrico já em 2020, sem grandes impactos em planejamentos futuros. O estudo do regulamento revelou que, com a manutenção da natureza da restrição geométrica, o somatório de dimensões e a distância máxima de decolagem continuam sendo as limitações mais relevantes para o projeto. Foi também importante se atentar às novas restrições específicas a conjuntos motopropulsores elétricos, como a limitação de potência de 700 watts, alimentação por bateria de até 6 células e capacidade mínima de 3.000 mAh. A análise da pontuação evidenciou que o fator de maior influência ainda é a carga paga, permitindo definir a maximização da mesma como prioridade no projeto. Além disso, fatores como retirada de carga, distância de pouso, acuracidade na previsão de peso vazio e MTOL também possuem grande relevância na pontuação. Diante disso, as principais metas de projeto foram uma aeronave leve, que seja competitiva, confiável e capaz de obter as bonificações de pouso e retirada de carga. Assim, o projeto conceitual teve início com o estudo das novas opções de motorização permitidas pelo regulamento, que foram comparadas com modelos a combustão já disponíveis. A análise de conjuntos motopropulsores elétricos priorizou motores de baixo kV e hélices de diâmetro elevado, que conferem uma tração estática disponível maior em baixas velocidades. Comparando o datasheet de diversos fabricantes, alguns modelos da T-Motor e Scorpion se destacaram e foram ensaiados em túnel de vento. A análise das curvas de tração resultantes dos ensaios indicou que o conjunto motopropulsor composto pelo U8 Lite com a hélice 28 por 9.2 CF apresentou desempenho mais satisfatório quanto à tração estática disponível em relação às demais opções. Essa escolha trouxe novas limitações ao projeto. O diâmetro elevado da hélice escolhida exigiu que o motor fosse posicionado a uma altura considerável do chão, o que favoreceu configurações multiplanas. Além disso, a curta distância de pista para decolagem e a restrição geométrica do regulamento também favorecem configurações que possuem maior área lar, conforme visto nas competições de 2018 e 2019. Assim, escolheu-se analisar as configurações biplana e asa voadora biplana na etapa preliminar 1. Para a maximização da tensão fornecida ao motor e, portanto, da tração estática, foram analisadas as configurações de pack de baterias com 6 células. A escolha da bateria foi feita com base em uma estimativa preliminar do tempo total da missão de voo, considerando a corrente mínima necessária que garantisse o funcionamento do motor na potência máxima de 700 watts. Buscando também minimizar o peso do pack de baterias, optou-se pelo uso da Lipogens Ace 3300 mAh. Dado que o pico de potência consumido pelo motor variava dependendo da velocidade de voo, buscou-se um modo de ajustar em tempo real o valor do limite máximo de throttle em função da corrente puxada pelo motor. Assim, a equipe firmou uma parceria com a empresa FrSky a fim de adquirir um rádio e um ESC capazes de realizar esse serviço. Foram selecionados o Taran X9D Plus e o ESC Neuron 40S. Junto a eles foram também adquiridos outros componentes elétricos da FrSky, por serem mais leves e seguros em relação aos que a equipe já vinha usando previamente, inclusive o receptor RX8R Pro. Outras decisões tomadas nessa etapa de projeto conceitual para permitir a modelagem foram trem de pouso triciclo, motorização tractor, valores mínimos de gradiente de subida e margem estática, fator de carga máximo, altura do CG próximo ao motor e estruturas entre asas íntegra. Com os dois conceitos de aeronaves definidos, as equipes desenvolveram um algoritmo otimizador em MATLAB para poder obter uma geometria inicial. As configurações foram analisadas separadamente, considerando requisitos específicos para os seus modelos. Os aviões são parametrizados em variáveis discretas e contínuas que descrevem sua perfilagem e geometria. A faixa de valores utilizada para essas variáveis é ajustada à medida que se nota padrões de convergência. A aeronave gerada é avaliada quanto à sua factibilidade construtiva e cumprimento da restrição geométrica. Seus coeficientes aerodinâmicos são calculados por método VLM e software AVL acoplado. Com esses dados, checa-se a estabilidade estática longitudinal. Estima-se também o arrasto parasita com base em dados dos aerofólios. Para calcular o MTOL do indivíduo, realiza-se uma simulação de corrida de pista. O TOL é aumentado iterativamente até que a aeronave deixe de decolar dentro da distância permitida ou deixe de satisfazer o requisito de gradiente de subida mínimo. Uma estimativa de peso vazio é feita com base na geometria da aeronave, considerando materiais já utilizados em projetos anteriores, tal que a cada indivíduo é associado um valor de carga paga. Os resultados obtidos alimentam um código de evolução diferencial que, ao longo das gerações, otimiza a carga paga, apontando a aeronave capaz de fazer a maior pontuação. Com a pandemia do novo coronavírus, foi necessária uma reestruturação do planejamento e adequação das metas da equipe para a nova modalidade virtual da competição. A adaptação ao trabalho à distância foi delicada, assim a área de RH fez um acompanhamento do estado emocional da equipe, visando entender como isso refletiria no rendimento geral. A quarentena impediu a construção de protótipos e, consequentemente, a validação por ensaios em voo, que seriam determinantes para o desenvolvimento do projeto de 2020. Nessas circunstâncias, a equipe considerou mais prudente optar por uma configuração de aeronave que fosse mais segura e confiável.
Assim, adotou-se a configuração biplana pela familiaridade da equipe com esse tipo de aeronave, que também apresentou as características mais promissoras de acordo com o processo de otimização. A partir da geometria definida pelo processo de otimização, implementou-se a filosofia de loop de projeto na etapa preliminar 2. A rotina começa com a determinação dos coeficientes aerodinâmicos. Chega-se primeiramente se o início do stall está na região dos ailerons, pondo em risco a segurança do voo. Em seguida, os requisitos de estabilidade estática longitudinal e laterodirecional são conferidos. Se a aeronave apresentar estabilidade estática em todos os eixos, realizam-se os cálculos de controle. Caso a aeronave seja inviável, a geometria é alterada. Esse é um processo multidisciplinar e focado em encontrar soluções possíveis para os problemas identificados. Se todos os requisitos citados forem satisfeitos, avalie-se o comportamento da aeronave ao longo da missão de voo e faça uma nova estimativa de MTOL, com base em uma modelagem mais precisa da corrida de pista. Aviões com desempenho insatisfatório têm suas geometrias alteradas visando melhorar as características aquém do desejado. Geometrias que apresentam MTOL competitivo passam para as próximas etapas. Cargas preliminares são calculadas e aplicadas em um modelo preliminar de elementos finitos. Com a maior aerodinâmica acoplada a ele, é feita uma primeira checagem de ocorrência de fenômenos aeroelásticos. Com um cálculo de peso vazio mais preciso, porém ainda não final, pode-se comparar as geometrias e escolher aquela com melhor previsão de pontuação. Os perfis finais das asas foram projetados seguindo as tendências apontadas pelo otimizador, usando perfis da base de aerofólios da equipe. O perfil da raiz, o AD 2020, foi desenvolvido a partir do AD 2013, visando diminuir seu CM, mas mantendo o CL máximo alto. Já o perfil da ponta, o ADP 2020, foi projetado para um Reynolds menor. O objetivo foi garantir boa relação CL-CD, mantendo o CM que viabilize a trimagem do avião. O stagger e a decalagem foram fixados em zero por não gerarem ganhos significativos de carga paga nem melhorias no comportamento da aeronave que justificassem sua maior dificuldade construtiva. O gap foi aumentado para um valor que garante melhor eficiência aerodinâmica dentro dos limites de viabilidade. O stall foi definido analisando a distribuição de sustentação ao longo da envergadura. Como previsto, a ala superior estola primeiro. Para garantir que esse stall se iniciasse fora da região dos ailerons, o afilamento foi diminuído. O avião atendia a requisitos mínimos de estabilidade, porém o controle longitudinal era insuficiente. Assim, foi necessário aumentar o volume de cauda, de forma que a envergadura da asa teve de ser diminuída em 10 cm. Para o controle laterodirecional, foi realizada uma análise acoplada de aileron e leme. Optou-se por adicionar ailerons nas duas asas para evitar carência de controle lateral. Adotou-se a configuração em H da empenagem pela boa experiência da equipe em 2019 em relação à resistência à rolagem e também para minimizar cargas assimétricas na cauda. Os perfis das empenagens foram projetados visando cumprir os requisitos de estabilidade e controle com o menor arrasto possível. Dado o alto momento picador das asas, adotou-se um perfil invertido na EH. O ADH 2020 foi projetado para suprir o requerimento de CL negativo relativamente alto, aumentando o arqueamento do NACA 23012. Também empregou-se geometria retangular para maximizar a área alar, com alongamento que mantivesse CL-alfa adequado. Para o profundor, optou-se pela utilização de TAB. Com a alta envergadura da EH, buscou-se diminuir ao máximo a dimensão do profundor para elevar seu range de deflexão, reduzindo a sensibilidade ao controle. Posteriormente, verificou-se a condição de CM alfa negativo e analisou-se as curvas de trimagem para avaliar a controlabilidade longitudinal. O perfil DV foi otimizado para minimizar o arrasto no Reynolds definido e garantir o cumprimento dos requisitos de controle. Os lemes foram projetados em configuração all-moving pela facilidade construtiva e por possuírem maior eficiência, uma vez que apresentam maior variação de CL em relação à deflexão de comando. Definiu-se o trem de pouso triciclo para maior controlabilidade em solo e determinou-se a distância entre rodas do TDP com base no momento de tombamento em curvas. Posteriormente, para analisar a viabilidade de rotate, desenvolveu-se um modelo que analisa toda a corrida de pista. O envelope de voo foi analisado. Na fase de decolagem, o MTOL da aeronave foi determinado considerando a distância limite de decolagem imposta com uma margem de segurança de 2 metros para rotate. A partir da análise das curvas de potência disponível e requerida, foram obtidas as curvas de razão e gradiente de subida, bem como as velocidades críticas do projeto. O estudo de planeio e pouso buscou verificar a necessidade de utilização de freios, sendo realizada uma análise para diferentes velocidades de toque de pista. Verificou-se a não necessidade de sua utilização. Quanto às análises de voo em curva, constatou-se que a aeronave não sairia do box de voo durante a missão, conforme o raio mínimo de curva. Com a nova geometria, foi delineado o diagrama VN. Definiu-se o envelope de voo conciliando solicitações de manobras e rajadas que devem ser suportadas durante a missão. A fim de avaliar a controlabilidade de manobras, analisou-se o comportamento das deflexões de profundor para diferentes fatores de carga em todas as velocidades do envelope de voo. Em seguida, verificou-se uma margem de manobra mínima, tal que o avião sempre se mantém estável durante curva horizontal. Para a concepção de uma aeronave preliminar, foram analisadas cargas aerodinâmicas obtidas em uma análise numérica em AVL. Foram calculadas forças e momentos resultantes na aeronave, assim como seus respectivos pontos de aplicação no modelo, considerando parâmetros de geometria, velocidades e deflexões que já haviam sido estabelecidos, além de algumas condições básicas de voo.
Esse conjunto de dados foi encaminhado para a área de estruturas como carregamento preliminar na forma de cartão Nastran, para o esboço dos primeiros modelos. Para análise estrutural, os materiais foram limitados em apenas aqueles já conhecidos pela equipe devido à impossibilidade de realizar novos testes. Os dados desses materiais foram obtidos pelo histórico da equipe e ensaios realizados em anos anteriores. As cargas de pouso foram determinadas considerando a aterragem em 1, 2 e 3 pontos, bem como o pouso com velocidade lateral. Com esses carregamentos, dimensionou-se a bequilha, projetada com alta margem de segurança, feita de alumínio 70-75 e alocado no limite dianteiro da restrição. Devido ao CG elevado em relação ao chão, projetou-se um trem de pouso com grande distância entre rodas e posicionado de forma a viabilizar o movimento de rotation. Foram também calculadas as cargas no conjunto motopropulsor, a partir de dados de tração fornecidos por desempenho. Por fim, para o dimensionamento dos servos, foram calculadas as cargas na superfície de controle. Os sistemas motopropulsores de controle foram projetados para serem seguros, confiáveis e de baixo peso. Com isso em mente, foram escolhidos vatímetro, voltwatch, chave on-off, arm plugs, servos e fios para cablagem. Os critérios de escolha da bateria para o sistema de controle basearam-se no seu peso, na sua capacidade e na corrente máxima suportada. Dentre as opções comerciais, a Zip Flight Max 6.6 volts 1100 mAh é a que satisfez melhor os requisitos. Com a geometria da aeronave definida pelas análises preliminares, mas sem a possibilidade de validá-la em voo, foi necessário verificar sua adequação às restrições e requisitos de projeto anteriormente estabelecidos. Para isso, na etapa detalhada foram feitas modelagens de maior fidelidade, que possibilitaram a execução de análises mais refinadas e precisas. Para a compreensão dos comandos de ponta de asa e entre asas em H, foram realizados estudos em CFD 3D. As análises de ponta de asa indicaram vórtices intensos que, somados ao baixo alongamento, justificaram o desenvolvimento de endplates, garantindo maior área útil nas regiões mais críticas de vorticidade, ou seja, após o thickness máximo do perfil da ponta. Já as análises da IH revelaram com mais clareza o efeito de downwash, concordando com as análises prévias feitas em VLM com relação à indução de ângulos menos negativos para a IH, o que garante que ela opere em segurança durante toda a missão de voo. Sem a possibilidade de realizar ensaios com telemetria, tornou-se essencial estimar o arrasto dos componentes da fuselagem. Foram empregados métodos computacionais numéricos e modelagens analíticas diversas, permitindo desenvolver um breakdown detalhado do arrasto da aeronave, bem como obter sua polar de arrasto trimada. A estabilidade dinâmica foi feita a partir de um modelo de malha aberta implementado em Simulink que simula manobras e perturbações externas para analisar o comportamento temporal do avião. A partir disso, foi possível definir a qualidade de voo através de parâmetros dinâmicos do avião, que foram comparados com a norma 1000F 8785C com dados históricos da equipe. Ademais, analisaram suas cargas dinâmicas através de um simulador de manobras escrito em MATLAB, utilizando o Simulink e o modelo em AVL. Uma vez definidas as manobras mais extremas do envelope de voo por estabilidade dinâmica, obteve-se os carregamentos em função do curto período de tempo para cada manobra crítica. Foram determinados então os instantes de máxima sustentação e momento em cada superfície. Esses carregamentos foram usados para a definição da estrutura final. Uma vez determinadas as cargas atuantes na aeronave, iniciou-se a etapa detalhada do projeto estrutural com o desenvolvimento do modelo da aeronave Nastran. Adotou-se o critério de falha de Tsai-Woo para balsa e carbono laminado, 3 capas de espuma de PVC e tensões máximas para tubos de carbono e tirantes. A longarina das asas é composta por uma estrutura sanduíche de espuma de PVC e manta de carbono, que foi aliviada reduzindo seu peso em 26% sem comprometer a segurança do componente. Assim como as longarinas, os montantes central e da ponta são compostos por estrutura sanduíche de espuma de PVC laminado. Projetou-se uma cauda que apresentasse fácil desmontagem de maneira a cumprir os requisitos de transporte da aeronave. Dessa forma, a cauda treliçada se mostrou mais vantajosa quando comparada a um tubo circular laminado ou estrutura sanduíche. Avaliou-se o esforço cortante e momento fletor para os casos de cauda fixada em diferentes regiões da EH. Os resultados para a cauda fixada em 2 pontos distantes de 200 mm foram 20% menores do que para outras opções e ainda possibilitou a fixação da cauda diretamente no montante central. Essa configuração foi então analisada e otimizada de modo a garantir a rigidez e baixo peso. Verificou-se que, para o caso de cabragem com deflexão máxima, era necessário a adição de tirantes conectando a EH a ambas as asas, de forma a garantir maior rigidez para a empenagem. Com os tirantes, a estrutura da EH pode ser composta por chapeado em balsa e longarina de espuma de PVC, aliviado e laminado apenas nas regiões críticas. Por último, analisou-se os fenômenos aerológicos considerados mais prováveis de ocorrer e exigidos pela FAR para a certificação de aeronaves. Constatou-se que não ocorrerá divergência nas asa superior e nas EVs, visto que a linha elástica dessas superfícies se encontra à frente do centro aerodinâmico. Não sendo esse o caso da asa inferior e da EH, foi necessário realizar o cálculo de suas respectivas VDs, que resultaram em valores superiores à velocidade de mergulho, não ocorrendo, portanto, divergência. Para as asas EH, foram equacionados os balanços de momento para deflexões críticas de aero e profundor. Foi evidenciado, então, que as velocidades de reversão de comando estão fora do envelope de voo. Nas EVs, não ocorrerá o fenômeno por sua configuração all moving.
Assim, a equipe Urubus conseguiu desenvolver um projeto competitivo e confiável, mesmo frente aos desafios novos trazidos pela pandemia. Nós agradecemos nossos apoiadores e patrocinadores e desejamos saúde a todos. Muito obrigado.